Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte, tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia, saúde e economia todos os dias. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos a nossa convidada de hoje. Melhor do que contar com a melhor cobertura é a certeza de ter um plano que vai além da saúde. Santa Casa Saúde, qualidade que é referência regional, sempre cuidando de você e sua família em primeiro plano. Hospital próprio, farmácia para conveniados, plano odontológico, espaço reabilitação, entretenimento e muito mais. Mais que um convênio, um novo estilo de vida. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. 3321-7400. Quer curtir a Festa do Peão de graça? Então curta o Alto Posto Berrantão. Isso mesmo! Deixe o seu recado no Facebook do Sol Salvador. Curta a página do Berrantão e pronto! Você concorre a um pacote da Festa do Peão. Ou consuma no Alto Posto Berrantão, preencha o cupom e concorra a outro pacote. Serão sorteados 2 pacotes para a festa. Participe! Quer curtir a Festa do Peão de graça? Curta o Berrantão! Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. O Memorial Jardim das Oliveiras e a Funerária Memorial estão preparados para oferecer uma completa segurança para os momentos de óbito. Com participação incrivelmente pequena, toda a sua família terá direito aos planos do memorial. Ligue 3322-0606, atendimento 24 horas e faça seu plano. Liceu Tec, Escola de Formação Profissional Técnica, o caminho mais curto para sua inserção no mercado de trabalho com ótimos salários. Matrículas abertas para turmas de 2015. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Liceu Tec! Aço Norte, empresa especializada em materiais para serralheria e indústria. Comercializa calhas galvanizadas até 7 metros e acessórios em geral. Agora, fabricando telhas de aço para coberturas residenciais, comerciais e industriais. Aço Norte, Rua 10, 0462, telefone 3322-7417. Fórmula e Companhia, saúde e economia todos os dias. Fórmula e Companhia, farmácia de manipulação, uma fórmula de total confiança. Fórmula e Companhia, Barretos, Guaraci e Altair. Hoje nós temos o máximo prazer de trazer ao programa uma pessoa ligada à cultura de Barretos e da região. Sueli Fernandes é diretora da GECIP, do Consórcio Culturando, enfim, sempre ligada às atividades culturais nossas. Sueli Fernandes, prazer muito grande recebê-la no programa Quero Saber de hoje.
Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite para participar e para a gente poder conversar um pouquinho aí dos trabalhos realizados na área cultural. Então tá bom. Sueli, você é de Barretos? Na verdade, eu sou de Barretos de coração, porque eu nasci em São Joaquim da Barra. São Joaquim. Mas eu me mudei para Barretos, devia ter entre 4 e 5 anos. Ah, então é barretense. Eu sou barretense, porque todos os laços afetivos e todas as relações que eu construí durante a minha vida foi com a cidade de Barretos, né? Então é a minha cidade do coração. Então tá bom. Onde é que você cursou aqui o primário? Depois ginásio, né? Então, Chamava primário na sua época? Era primário. Ou já tinha modificado? Era primário e depois ginásio. Eu cursei no Mário Vieira Marcondes, saudoso, e depois eu cursei... O primário lá mesmo? O primário no Mário Vieira Marcondes. Depois eu cursei no Aimoré do Brasil. O ginásio? Ginásio. E depois, e daí você fez o quê? Eu fiz letras na Unifafib de Bebedouro e depois eu fiz uma pesquisa de mestrado na UFSCar. Mas vamos voltar ao primário. Você lembra de uma professora do primário que te marcou? Ou algumas professoras, depois no ginásio? Que é importante destacar, porque eu gosto muito de destacar a figura do professor, que é elemento importante na vida. Eu acho que é importante, porque são figuras que nos marcam e que sempre deixam, que nos influenciam de alguma maneira, né? Então, eu destacaria a professora Cleusa Dalmoro. Ela foi minha professora no Mário Vieira Marcondes e foi muito especial na minha formação, porque, na verdade, a professora, eu sempre apreciei muito a leitura, gostava muito de ler e eu devorava os livros. E a minha mãe não tinha condições de comprar tantos livros como o meu prazer em devorá-los. E a professora Cleusa recebia... Isso com quantos anos você tinha esse prazer da leitura? Isso com 9, 10 anos. Sempre. Eu aprendi a ler antes de ir para a escola, na verdade, né? Sim. Eu aprendi a ler junto com os meus irmãos, com livros que eles liam, e eu tinha muita vontade da leitura. E os meus irmãos até eram maldosos comigo, porque quando eu não sabia ler, eu queria que eles me contassem histórias, aí eles negociavam, falavam assim, se você arrumar a minha cama, eu te conto uma história, né? Então, a minha necessidade em aprender a ler era muito grande para poder me libertar deles, né? Então, você arrumava a cama para poder ouvir histórias, eu queria ouvir histórias. Então, eu aprendi a ler com relativa facilidade ou necessidade, né? Eu acho que necessidade. E aí, quando eu estudava no Mário Vieira Marcondes, a professora Cleusa, percebendo essa minha vontade pela leitura, esse prazer pela leitura, ela me dava livros, esses livros que as editoras mandam para os professores, para que eles conheçam o material e depois venham selecionar os livros do ano letivo. E aí ela me dava muitos livros, né? Então, eu diria que ela alimentou e me ajudou muito nessa etapa, na infância, com leitura de bons livros. Mas esses livros que a professora te presenteava, era bons de leitura, assim? Eram. Porque tem livro que não adianta, a pessoa gosta de ler, mas é ruim, né? Não tem um enredo, não tem uma história boa para acompanhar. Eram livros assim que trabalhavam temas da adolescência, né? Então, eram livros assim que tratavam a menina que era mais gordinha ou que se sentia feia. Então, eram temas que permeavam o universo da adolescência, de todos esses problemas dos adolescentes de se aceitarem, né, e de relação com o outro. Então, eram livros assim que tinham uma moral e um fundo que era bastante interessante. E eu gostava muito. É muito importante esse problema da leitura, porque eu acho que uma das coisas mais importantes da vida para a pessoa seguir uma carreira ou o próprio trabalho, né? É a leitura, né? É a leitura. E o que você recomendaria, por exemplo, com o primeiro livro para uma pessoa que está querendo iniciar na leitura, pessoa jovem, ou para as mães e pais que estão nos ouvindo, né? Que estão nos vendo aqui? Olha, eu acho difícil indicar um livro, porque, na verdade, a gente... Muita gente indica O Pequeno Príncipe, né, como um primeiro livro de leitura, né? Então, eu não sei, porque, na verdade, assim, a gente tem um leque muito grande de opções. A gente tem coleções que trabalham temas do folclore brasileiro, né, das lendas, que eu acho que é uma questão importante para as crianças começarem a conhecer e até para valorizar a nossa cultura popular, que às vezes é menos prestigiada, né? Então, na verdade, assim, eu acho que a gente tem um leque muito grande de opções de leitura. E até mesmo o Machado de Assis, que embora algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, dada a linguagem, né? Eu acho que são livros que é atemporal, sempre são mas ler importantes. Machado de Assis é muito gostoso, muito bom. Pois
Pois é, eu acho, eu gosto muito. E você está exatamente naquilo que o Castro Alves já disse no passado, né? Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. Né? O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar, né? É fundamental. É fundamental, né? O livro é fundamental. Para reflexão, para a gente poder exercer essa questão até de se colocar no lugar do outro, da empatia, de você ler os sentimentos das pessoas. Eu acho que é importante na formação de qualquer indivíduo. E eu acho que a influência, né, da professora Cleusa na minha vida foi tão significativa que depois de um bom tempo eu fiz letras. Bom, você fez letras e daí? O que você fez com letras? Na verdade, eu uso letras no dia a dia, né? Porque assim, quando eu fiz letras, eu trabalhava no museu, né? Eu era coordenadora do museu na época e fiz letras em Bebedouro. E foram duas coisas extremamente importantes na minha vida. Você ficou quantos anos no museu? Muito tempo, né? Não, nem tanto. Acho que eu fiquei uns 4, 5 anos no museu. Mas é um bom tempo, 4, 5 anos. Né? Mas assim, a minha passagem pelo museu foi muito importante porque me despertou vários interesses, né? Hoje eu me dedico bastante à pesquisa, gosto muito da pesquisa e eu diria... Não fala não ainda o nome da pessoa. Não. Eu vou falar, na verdade, assim, que durante o momento que eu trabalhava no museu, eu comecei a observar o museu, a casa do povo, né? E aí eu comecei a observar qual era esse povo representado dentro do museu. E aí eu comecei a identificar algumas coisas que não eram representadas no museu. E aí foi onde eu comecei a me dedicar à pesquisa de várias figuras da cidade e até a pesquisar a questão de racismo em livros didáticos, né? Então você começou a pesquisar figuras importantes da cidade no passado, né? Eu comecei a pesquisar figuras importantes e fatos que não eram muito bem trabalhados na nossa história, né? Que eu comecei a sentir a falta desses elementos, né? Então, a minha passagem pelo museu também foi muito importante para mim. O museu, quando você trabalhava, já era nesse prédio atual, né? Sim, já era ali no Palácio das Águias. Isso. Bom, e você se dedicou muito ao estudo de uma pessoa famosa de Barretos, né? Que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, muito pouca gente conhece pessoalmente, Sim, né? Que é o Silvestre de Lima, né? Sim. Uma pessoa muito estudada, muito querida em Barretos, né? Teve uma passagem importante. Quem foi Silvestre de Lima? Silvestre de Lima, eu acho que foi um dos maiores benfeitores para a cidade de Barretos e de uma extrema importância também para outras áreas, como até mesmo para a abolição da escravatura no Brasil. Ele era de onde, o Silvestre de Lima, ele nasceu em Ventania. Ventania, Minas Gerais, né? Ventania, Minas Gerais. E é curioso, né, porque Ventania, em 1914, passou a se chamar Alpinópolis. Né? Alpinópolis? Alpinópolis. E esse nome até hoje, não? Até hoje é Alpinópolis, mas essa é a parte curiosa do nome. Eu estive em Ventania recentemente, cerca de uns 2 anos, né, por conta da pesquisa que eu faço sobre o Silvestre de Lima, e aí eu identifiquei que na cidade as pessoas resistem à mudança do nome, porque a gente encontrou várias lojas de comércio, boutiques, supermercado, lotéricas com o nome de Ventania. E aí, curiosa que eu fui perguntar para as pessoas o porquê daquilo, né? E é engraçado que elas resistem à mudança do nome Ventania porque elas disseram que alguém considerou que aquela região representava os Alpes suíços. Por isso que passaram a chamar de Alpinópolis. Alpinópolis. Isso. E as pessoas têm uma resistência, porque muita gente ainda se refere ao local como Ventania. Então muita gente não quer saber de Alpinópolis. Não quer saber de Alpinópolis, é Ventania. E isso se expressa nas lojas, no comércio da cidade. E ele nasceu ali nessa cidade, né? Ele nasceu ali nessa cidade. Isso. Ô Sueli, e depois ele veio para cá quando o Silvestre de Lima veio para Barretos? O Silvestre de Lima, ele nasceu em 1859, em 1877, aproximadamente, ele foi para o Rio de Janeiro para estudar medicina. No Rio de Janeiro, ele abraça a causa abolicionista, porque ele entra em contato com vários jornalistas, poetas e escritores, né? E ele acaba encantado com essa questão da força das palavras, né, e para mobilizar e para sensibilizar as pessoas, e aí ele se entrega totalmente aí, de maneira bastante engajada na luta contra a escravidão.
Isso, ele Então, foi um poeta abolicionista. É um seguidor de Castro Alves, né? Pois é. E ele teve as suas poesias comparadas até mesmo com Castro Alves e com vários outros poetas, né? Ele não chegou a pertencer à Academia Brasileira de Letras, não, né? Não. Ele sai do Rio de Janeiro em 1885, ele volta para Minas, ele vai ter uma passagem por Ituiutaba, e em Ituiutaba ele desenvolve bastante o movimento republicano, né? Porque ele era um republicano. O Silvestre de Lima vai chegar em Barretos em 1891. O que ele veio fazer em Barretos? Então, o Silvestre de Lima, ele vem aqui, o coronel Osório traz ele para Barretos, e aqui em Barretos ele vai ser o nosso segundo prefeito. Ah, sei. Ele é o segundo prefeito de Barretos. Na verdade, ele foi prefeito 2 vezes, né? Na época chamava-se intendente, né? Então ele veio para cá para ser intendente? Na verdade ele não veio para ser intendente. Mas você vai me explicar tudo no próximo bloco, tem muita coisa para falar do Silvestre de Lima. Nós agora vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, apresentaremos novamente, no segundo bloco, Sueli Fernandes, uma pessoa muito ligada à cultura e uma estudiosa desse barretense, entre aspas, Silvestre de Lima. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo Sueli Fernandes, que pertence também Academia Barretense de Cultura, não é, Sueli? Isso. Cadeira número 5, Cadeira né? Nosso número patrono. 5. E essa academia é muito importante aqui para Barretos, né? A academia tem feito bons trabalhos, né? Extremamente importante, né? E ela desenvolve trabalhos em várias áreas, em vários segmentos, né? O presidente é o Merenda atualmente, né? O presidente é o Merenda. Também já esteve aqui no programa. Bom, falou um pouquinho da academia, se tiver que falar mais alguma coisa da academia, a gente vai falando ao longo do programa, que a ABC realmente representa muito para nós. E vamos continuar com o Silvestre de Lima, que é uma pessoa que eu tenho certeza que o telespectador está ávido a saber bem mais sobre ele. Então, o coronel Marcolino Osório, ele traz o Silvestre de Lima para Barretos, né? Até para, eu acho que para difundir os ideais aí republicanos na cidade. Então ele não veio para trabalhar em alguma profissão, não? Não. Porque o Silvestre de Lima... Ele é médico, era médico. Não, ele não chegou a se formar. Ele não se chegou a formar. Na verdade, ele vai fazer, em 1895, ele fez aquela prova para exercer a profissão de advogado, embora não tivesse a graduação. Naquela época, como eram muito raras as universidades, as faculdades, né, de Direito e de Medicina, a gente tinha poucas no país, na verdade, ele prestou aquela prova que o habilitava a exercer a ser advogado. A ser advogado. Né? Então, ele exerce a profissão em Barretos de advogado, ele também monta uma farmácia aqui na cidade, né? Que local seria? Você lembra desse local? Chegou a pesquisar sobre isso? O local da farmácia? Da farmácia, né? O local especificamente não. Eu sei que era ali na 17, próximo ao museu, mas eu não sei especificamente o ponto onde era essa farmácia, não. E o Silvestre de Lima, ele aqui Será que alguém tem foto? Porque naquela época eu acho que nem... De fotos são raríssimas da época, por exemplo, né? tive muita dificuldade até mesmo em ter uma fotografia do Silvestre de Lima quando jovem, né? Eu consegui essa fotografia, que na verdade era aqueles desenhos a bico de pena, mas eu tive muita dificuldade em conseguir um retrato dele, porque naquela época a gente não tinha a facilidade da fotografia como nos dias de hoje. Nossa, hoje é selfie, celular, né? Não era uma outra realidade e era muito escasso esse material, muito difícil. E eu tive muita dificuldade para conseguir uma fotografia dele de quando jovem, né? Então, hoje eu tenho essa fotografia. Você tem. Então ele montou uma farmácia e ao mesmo tempo exercia a profissão, ou não foi concomitante as duas coisas? Ele montou a farmácia primeiro. Isso, depois ele se habilita a exercer a função. Então foi depois que ele estava em Barretos que ele se habilitou? Isso. Eu pensei que ele já veio habilitado para cá. Não, ele estava em Barretos, ele morava em Barretos quando ele se habilitou. E aqui em Barretos ele foi prefeito, né? Foi intendente por 2 vezes, ele foi deputado estadual também. E ele aqui em Barretos teve uma relevância muito grande, porque ele foi o fundador do primeiro jornal da cidade, né? Que é o Sertanejo. O Sertanejo, de né? 1900, né? Foi ele o fundador, né? Isso, ele foi o fundador. Então, parece que no museu tem
Tem várias edições do sertanejo, né? Tem, inclusive está digitalizado né? já esse material, né? Quando eu estive no museu trabalhando, eu digitalizei essa obra para poder facilitar o acesso das pessoas, né? E como é um jornal muito antigo, né? Ele se quebra com muita facilidade. Então, a gente teve o cuidado de digitalizar esse material para poder preservar, mas também deixar acessível à população. Quem quiser ver o jornal da época pode ver o sertanejo. Deve estar bem encadernado, né? Para não... A encadernação ela está boa, né? Agora eu não sei como é que está sendo feito, na verdade, a questão do acesso ao jornal. Agora, ao CD, a digitalização dele é tranquila, né? Porque isso não implica em nenhum dano ao material, né? E só quem vai ao museu que pode ver o jornal digitalizado, ou você pela internet pode ter esse acesso ou não? Eles não estão acessíveis ainda pela internet. Pela internet, mas deveria, né? Eu não sei qual que é a política da atual gestão do museu, né, da secretaria, mas eu acredito que em breve isso deva ser disponível também. Pelo menos as pessoas, um barretense que mudou daqui, quer saber da história da cidade. É que tem algumas implicações pela questão do uso daquilo, da propriedade, enfim, né? Mas aí é uma questão da política mesmo do museu, que eu não sei qual é, mas tenho certeza que eles devem trabalhar no sentido de tornar isso acessível. Então ele foi o fundador do primeiro jornal, que é o Sertanejo. Foi fundador da maçonaria em Barretos. Na época que ele era prefeito, ele inaugurou também, ele lutou muito, na verdade, para poder conseguir o primeiro grupo, que hoje é o Colégio Antônio Olímpio. Ele trabalhou também na questão de trazer a companhia da Estrada de Ferro até Barretos e o frigorífico Anglo. Então, na verdade, assim, a passagem dele por Barretos foi extremamente significativa. É muito importante, pelo que você está falando. Porque, assim, ele atuou de maneira muito importante no desenvolvimento da cidade. E no jornal O Sertanejo, é curioso também porque a gente tem os primeiros registros da história da cidade, né? A gente tinha o Coronel Jesuíno, que ele fazia entrevistas orais com a população que morava aqui, né, em Barretos. Coronel Jesuíno. Coronel Jesuíno. E aí ele foi registrando e publicando isso no jornal, essas entrevistas. Então, os primeiros relatos sobre a história da cidade de Barretos a gente também encontra no jornal O Sertanejo. Além do fato de que, como ele era um intelectual, um poeta e grande apreciador das letras, ele também publicava não só as poesias dele, como poesias de outros autores e também a reprodução de alguns livros importantes, né? Então, assim, ele teve uma contribuição muito grande, até mesmo na formação intelectual do barretense, na mentalidade, né, de refletir sobre os problemas também que a cidade, que o país vivia. Tudo isso a gente encontra no jornal. Eu acho que nós deveríamos dar uma cartilha dessa do Silvestre de Lima para os políticos barretenses, né? Aqueles que querem algum cargo eletivo aqui, querem fazer algum benefício, ou pensam em fazer algum benefício, né? Saber o que foi o passado desse homem, né? Porque antigamente se fazia política no bom sentido, né? Se fazia política para o bem comum, o que a gente não vê hoje em grande quantidade. O Silvestre de Lima, eu acho que era uma questão da própria personalidade dele mesmo, né? Essa luta pelo bem-estar das pessoas, né? Que a gente já encontra na mocidade. Ele foi casado, não? Ele se casou em Barretos. Em Barretos mesmo? Sim. A esposa dele se chamava Isaura, tinha 15 anos quando 15 ele anos? se casou. E ele tinha quantos anos? Né? Ele já tinha uns 30 anos. Uns 30 anos. Então ele veio para cá mocinho, bem dizer, né? Ele Se ele veio casou pra cá, com 30, ele tinha um pouco mais de 20 anos, Sim. né? Ele nasceu em 1859 e ele vem para cá em 1891. Teve filhos? Teve, na verdade, 8 filhos. 8 filhos? Ele teve vários filhos. Vários. Teve filhos pianistas, professores, que seguiram a carreira de advogado também, né? A gente tem neto dele em São Paulo, que é advogado também. Atualmente? Atualmente. Sim. Mas da família que é dele... Silvestre de Lima Neto. Da família dele não tem ninguém em Barretos, né? Descendente. Da família dele, não. Não, da família dele, pelo menos direto que eu conheço, não tem ninguém. A gente encontra a parente dele um pouco mais distante em Colômbia. Em Colômbia? A gente tem o vereador Bruno, que é de Colômbia. Ele é um parente um pouco mais distante do Silvestre de Lima. O Bruno também é uma figura que tem me ajudado bastante nas pesquisas também. Sei. Ele chegou a escrever alguma poesia em Barretos? Chegou a escrever algum livro aqui na cidade? Durante o período em que ele morou na cidade?
Então, é curioso. O Silvestre de Lima, na verdade, ele escreveu poesias não só para o jornal da cidade de Barretos, né, o Sertanejo, como para vários jornais de diferentes localidades, né? E é engraçado que eu encontrei contribuições dele, poemas dele, publicados em jornais até de Portugal. Sim. Ele tem publicações. Mas, na verdade, o único livro que ele publicou foi A Escravidão. A Escravidão. É o livro que você tem aí, né? É o livro que eu trouxe, né? Então mostra para o telespectador. É um livro antigo. E parece que você foi achar esse livro em Portugal, né? Eu encontrei esse livro em Portugal. Apaixonada, né, pelo Silvestre de Lima, pela história do homem. Totalmente. O Silvestre de Lima é, sem dúvida alguma, assim, a minha paixão, né? Eu tenho a impressão que é o único livro em Barretos, né? Do Silvestre de Lima. Já que você foi achar ele em Portugal, sim, né? Eu acredito que sim. E talvez até no Brasil, né? Sei lá. Então, se é algum... Esse chega a ser o original ou não? Esse é o original. É o original? É o original. Eu pesquisei, eu procurei pelo livro, né, na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, porque ele publicou esse livro no Rio de Janeiro, né? Então eu imaginei que o local onde eu fosse encontrar essa obra seria no Rio de Janeiro. Mas infelizmente não tem no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. Depois eu procurei na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, e também não localizei esse livro. E durante a minha pesquisa, né, eu pesquisando nos jornais cariocas de São Paulo, de Curitiba, eu descobri que o Silvestre de Lima, ele também era muito lido fora do Brasil, na Europa, em Portugal, ele era muito lido. E aí eu falei, poxa vida, será que eu não vou encontrar esse livro em Portugal, né? E aí eu comecei a procurar com colecionadores, biblioteca em Portugal, e eu tive a felicidade Isso tudo através da internet que você foi fazendo a pesquisa, né? Isso tudo através da internet, de amigos também que foram fazer doutorado em Portugal e que eu também pedia sempre, olha, você vai na biblioteca, você vai lá na universidade, você passou por um sebo, por favor, entra e procura, né? Você mobilizou também muita gente? Muita gente, né? Na época que eu procurava, eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado na UFSCar, e aí eu comecei a procurar na biblioteca do UFSCar, e toda a universidade que eu ia participar de algum congresso ou de algum seminário, eu já ia direto para a biblioteca daquela universidade para tentar localizar o livro do Silvestre, né? Não consegui localizar no Brasil, embora pode ter em algum lugar, mas eu não localizei, mas eu tive a felicidade de encontrar o livro em Portugal. Você encontrou em algum sebo, alguma coisa? Onde é que você encontrou? Eu encontrei de um colecionador, na verdade. Aí você foi comprar esse livro dele? Eu comprei o livro. Comprei o livro. E como é que você encontrou esse livro com esse colecionador? Então, na verdade, assim, eu já tinha pedido para esses meus amigos, né, procurarem, e aí eles me passaram o contato desse colecionador e eu fiz o contato, falei do meu interesse pelo livro, e que o livro era extremamente relevante para Barretos, né, mais relevante do que para ele, né? Mas assim, o livro era muito importante para a nossa história. Do jeito que você pintou essa relevância, ele ia aumentando o preço do livro ou não? Então, eu tive a sorte que ele até que não foi tão malvado, assim comigo. Eu tive um outro livro que eu diria que a pessoa foi mais malvada comigo, porque eu comprei um livro que é de crítica literária também. E esse livro eu encontrei, na verdade, foi nos Estados Unidos. Esse livro foi mais malvado, viu? Saiu bem mais caro. O preço foi bem salgado, né? O preço foi bem salgado. Sueli, vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já com o programa Quero Saber, com Sueli Fernandes, que pertence à Academia Barretense de Cultura. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo Sueli Fernandes, da Academia Barretense de Cultura. Sueli, e daí, como é que você comprou o livro? Você negociou com a pessoa lá e como é que foi? Eu tive que negociar com a pessoa. Mas tudo pela internet, né? Pela internet, trocando e-mail. Trocando né? e-mail. Né? E também que era de Portugal, era fácil, né? Era fácil a comunicação, né? A comunicação bem tranquila, né? E aí ele colocou o livro num site de leilão. E aí eu pedi, né, pro meu marido, pro Samir, fazer a compra, porque como eu não tenho muita segurança em fazer compras pela internet, se o site é seguro, essas questões, eu pedi para ele fazer a compra. E ele não se atentou para o fato de que, na verdade, essa compra era em euro. E aí, quando chegou a fatura do cartão, ele ficou um pouco bravo, digamos. E aí pagou e o livro veio em pouco tempo, não veio certinho? Na verdade, não.
Não, também? Na verdade, o livro demorou para chegar. Demorou. Demorou. Eu descobri... E aí você já pensou, já levei na cabeça, né? Esse é golpe. Eu fiquei tensa. E, na verdade, mas aí eu fiz contato e ele falou, não, eu já encaminhei o livro, passou o número do protocolo. E aí a gente foi verificar o livro, na verdade, ele estava em Curitiba, o livro. Só que aí eu descobri que de Curitiba para liberar para os outros estados leva muito mais tempo, né? Se fosse em São Paulo, Campinas, o processo era mais fácil. E eu sei que esse livro ficou retido em Curitiba há muito tempo. E aí depois, já passado alguns meses, acho que 2 meses já passados, e aí eu voltei a fazer contato, falei, olha, o meu livro não chegou. E aí ele falou assim, não, mas o livro já foi entregue. Eu tenho o protocolo, o livro foi entregue. E aí eu me desesperei, falei, como que o livro foi entregue se eu não recebi o livro? Aí fui ao correio, já muito brava, porque esse livro não tinha chegado em minhas mãos. E aí o pessoal do correio falou assim, não, mas este livro foi entregue. E na época, né, a gente tinha colocado o local de entrega do livro na secretaria onde o Samir trabalha, porque como eu trabalho fora, né, a gente fica muito pouco em casa, né, e o pessoal da secretaria onde o Samir trabalha falou, não recebemos esse livro, né, e aí eu já estava desesperada, angustiada, mas aí, enfim, uma pessoa que trabalha, a Sidneia, que trabalha com o Samir, sabendo da importância do livro que tinha para mim, ela guardou o livro, e aí ninguém sabia. Aí ela recebeu, então? Ela recebeu e guardou o livro, mas aí, enfim, e aí a gente solucionou todo esse mistério, e aí eu consegui pegar o livro. Que bom. Tem mais alguma coisa que a gente possa lembrar do Silvestre Lima, que você não contou? Alguma história interessante? Algum fato que interessa a população? Ele ficou quantos anos em Barretos, efetivamente? Ele ficou aqui de 1891 a 1917. Isso dá quanto? Um prazo muito curto e para ter feito tanto como ele fez pela cidade. O que né? dá isso? Acho que 18 anos, 1891. Eu não sou boa na matemática aí, ó. É mais ou menos, acho que é mais ou menos. Mas eu acho que, assim, em torno aí de 20 anos que ele ficou na cidade e teve uma contribuição extremamente significativa para a cidade. Muito grande. Porque ele participou, acho que dos principais movimentos de desenvolvimento da cidade tiveram a participação do Silvestre de Lima. Aí ele pegou os 8 filhos e a mulher e foi para onde? Ele foi para São Paulo. Ele teve os 8 filhos em Barretos? Não. Não. Acho que em Barretos ele teve 5. 5, né? Isso. Os outros 3, ele já morava em São Paulo. São Paulo, Isso. Mudou para São Paulo. Ele mudou para São Paulo. Em São Paulo ele fundou o Colégio Minerva, que era um colégio interno e que vários filhos aí, vários barretenses estudaram lá. E ele também, em São Paulo, ele não existe mais esse colégio, evidentemente, né? Capaz o Colégio Minerva... Talvez com outro nome, né? Não, o Colégio Minerva não existe. Eu até consegui alguns anúncios, né, do colégio, o endereço, mas a escola em si mesmo, não. E ela não funcionou num único prédio, né? Eram prédios alugados, né? Sim. Então, ele teve um período que foi ali foi na Liberdade, depois mudou a sede da escola, enfim. E lá em São Paulo também, ele trabalhou durante muitos anos no jornal O Estado de São Paulo, do Júlio Mesquita. Ele trabalhou lá? Ele trabalhou lá, que era um grande amigo dele, da época em que ele foi deputado estadual, né? Ele trabalhou no jornal também, e durante muitos anos ali. E é curioso que, assim, quando a gente tem a morte do Silvestre de Lima em 1949, a gente tem... Ele faleceu em 49? Em 49. Ele estava com quase 90 anos, né? Ele nasceu... Chegou quase 90 anos? Isso. E naquela época era uma pessoa forte. Naquela época o tempo de vida era tão curto. Sim, era bem mais curto. Nossa Era bem mais curto, né? Ele viveu bastante tempo. E aí o jornal, o Estado de São Paulo, fez várias matérias e vários artigos bastante carinhosos a ele, né? Quando o Silvestre falece. Enfim, dado a importância que ele tinha para esse universo, né? Sim. E só para retomar a questão do jornal O Sertanejo, que ele funda em Barretos, né? Esse jornal O Sertanejo recebe críticas e comentários bastante elogiosos, assim, em jornais de vários locais do país, como Rio de Janeiro, São Paulo. Era jornal semanal, O Sertanejo? Era. Semanal. Era, o jornal O Sertanejo era, e é curioso isso, né, que assim, a cidade de Barretos
passa a ser vista por outros locais, metrópoles, né, através desse olhar do Silvestre de Lima, né, dessa publicação, e o elogio que é feito ao jornal. E é curioso que a gente tem um jornal do Rio de Janeiro, a Gazeta de Notícias, que ele ainda fala assim, nossa, é até de se estranhar e de se espantar que um jornal de um sertão, lá no Cafundó, lá em Barretos, nessa cidade, tenha uma qualidade tão grande, seja um jornal de tão boa qualidade, tão significativo como esse, o Sertanejo. O Sertanejo foi fundado em que ano? 1900. 1900. E na saída dele de Barretos já terminou o jornal, então ninguém não teve sequência o jornal. Na verdade, o jornal passou depois que o Silvestre, o Antônio Olímpio foi diretor do jornal, né? Ele passou por várias mãos, na verdade, né? Ele funda o jornal Sertanejo, depois ele funda o Correio de Barretos, Folha de São Paulo, o Silvestre de Lima. Aí ele fundou o Correio de Barretos aqui também? Fundou o Correio de Barretos também. Concomitantemente com o Sertanejo? Sim, os dois funcionavam na mesma época. Na mesma época, né? Sim. E ele dirigia os dois jornais? Não. Quando ele sai do Sertanejo, né, aí ele funda o Correio de Barretos. Correio de Barretos. Isso. E quem passa a dirigir o Sertanejo? Você lembra disso? Tem o Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio. Eu não sei se na mesma época em que ele estava no Correio, mas o Antônio Olímpio passou pelo jornal O Sertanejo. Sei. Vamos falar um pouquinho dessas duas entidades que você faz parte como diretora, né? Tem a GECIP, né? O que vem a ser a GECIP? A GECIP, né, que tem uma participação muito grande em projetos culturais também, né? Sim, a GECIP é a Associação de Gestão Cultural no Interior Paulista, é uma entidade aí da sociedade civil, a sede dela é em Monte Alto, né? E a gente tem vários municípios, vários artistas que são associados a essa associação, né? E ela tem vários projetos, né? Seja por PROAC, Lei Rouanet, que a gente realiza nos municípios que fazem parte dessas cidades, né? Recentemente, em Barretos, a gente teve o Festival do Folclore, que a gente realizou uma tenda do folclore no shopping, que foi um projeto por Lei Rouanet e que era da GECIP. E vocês conseguem fácil trabalhar essa Lei Rouanet, porque é tão complicada a coisa, né? Na verdade, assim, a gente consegue fazer o projeto, consegue a aprovação, o problema maior é conseguir o patrocínio. O patrocínio da empresa, né? Essa eu diria que é a maior dificuldade que a gente tem. No caso do Folclore em Cena, a gente teve o apoio dos independentes, eles ajudaram nessa articulação e em conseguir uma empresa que apoiasse o projeto, né? Então a gente teve aí o apoio dos independentes nessa ação também. E aí a gente fez a parceria com a Prefeitura de Barretos, com a Jussara Carbonaro, e aí a gente realizou a tenda do folclore lá no shopping, né, que funcionou aí de 12, foi a inauguração da tenda, de 12 a 19 de agosto, e que foi uma experiência muito positiva, porque no projeto já estava previsto, a gente fez a compra de livros que tratam a questão do folclore, artistas, autores locais, né, como a Sada Ali, a Cacilda de Souza, autores regionais, Câmara Cascudo, já que a gente estava falando de folclore, a gente comprou a coleção completa da Turma da Mônica para as crianças. E aí a gente realizou um escambo literário, né? Que era, a pessoa levava um livro usado e trocava pelo livro novo que ela escolhesse, né? Para fomentar a leitura, né? E a gente também comprou alguns livros, né? Que era para distribuir entre os visitantes. Então, todo mundo que visitou a tenda saiu com um livro. Tem mais algum projeto patrocinado por essa Lei Rouanet que vocês fizeram? Não, de recentemente que a gente está trabalhando é esse, né? Aí a gente tem a amostra de artes integradas, mas pelo PROAC São Paulo, e a gente tem também a amostra da cultura japonesa, que também é pelo PROAC São Paulo, né? Agora, pela Lei Rouanet é o projeto Folclore em Cena, que na verdade o projeto ele está previsto para estar presente em 5 cidades. A primeira cidade, que foi o nosso laboratório, foi Barretos, né? Mas agora a gente vai circular por outras cidades também. E a empresa que dá o dinheiro, né? Ela tem, esse desembolso aí através de imposto, de né? imposto, ela, né? Ela deixa de pagar o imposto, é abatido no imposto. Para apoiar o projeto. Sei. Terminamos mais um bloco, vamos a mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já.
Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo Sueli Fernandes, da Academia Barretense de Cultura. Sueli, você parece que está fazendo um mestrado, né? Na verdade, eu já concluí a minha Já pesquisa. concluiu? É. Que pesquisa foi essa? Então, volto ao museu, né? Que o museu despertou várias paixões e vários interesses aí na minha vida. Quando eu estava no museu, ao descrever os documentos do museu, eu identifiquei um caderninho de 1934, da aluna Guilhermina Caramori, e que era um caderninho que tinha várias disciplinas, entre elas História. E aí eu fiquei curiosa para ver a questão de como a história da escravidão, da abolição, do período colonial era contado naquela época. E aí eu li o caderno, fiquei transtornada por conta dos conceitos que eram transmitidos naquele caderno, extremamente preconceituosos, e aí me despertou a curiosidade para empreender outras pesquisas em livros didáticos, né? Nessa época eu cursava a graduação, né, em Bebedouro, e aí eu fiz a pesquisa, o meu TCC foi a análise do discurso do livro didático de História. A pesquisa foi muito bem recebida, né, pela minha banca, e aí que ainda indicaram e falaram assim, olha, você deve dar prosseguimento nessa pesquisa em nível mestrado. E aí eu peguei, fui dar continuidade, desenvolvi a pesquisa na UFSCar, que é sobre racismo nos livros didáticos de história. Sim. E aí o que eu posso dizer que eu identifiquei nesses livros de uma maneira sucinta é a questão de que os negros, que tem uma diferença quando se fala de trabalho, de exploração de mão de obra de indígenas e exploração de mão de obra africanas. Uma que não se fala em exploração de trabalho, sempre se fala em trabalho. Em trabalho, né? Em trabalho, que é uma maneira de suavizar e de amenizar esse sistema de exploração que era realizado, né? Então, e os indígenas, né, nos livros didáticos, eles sempre são referidos como escravizado, e os africanos são escravos. Então, a gente tem a naturalização do africano como escravo, e porque no termo escravizado, para ser escravizado, tem alguém que é o escravizador, né? Quando fala em escravo, tem esse apagamento da figura desse explorador, né? Então, tem essa diferença. Ah, tem essa diferença? Tem essa então? diferença. E quando fala escravo, não tem a figura do... Você apaga, né? Você tem um apagamento. Quando você fala em escravizado, né? Você deixa claro a figura do opressor. Se tem um escravizado, tem alguém que escraviza. Que escraviza, né? E aí foi uma das coisas que eu encontrei, porque, na verdade, até mesmo se o historiador, o autor do livro, não fizesse diferença dos termos, a gente encontraria no livro didático a adoção de um único termo para os dois, para indígenas Sim. e para africanos, né? Sim. Mas não é o que ocorre. Em geral, quando se fala de africano, é escravo, e quando se fala de indígena, Sim. é escravizado. Isso no mesmo livro didático, né? Então, esse foi um dos apontamentos, né? E até mesmo a questão verbal, a questão imagética de como esses africanos são representados nos livros, né? Sempre de maneira com corpos muito robustos, né? Demonstrando muita força física, né? Sim. E um apagamento da questão da exploração, da dor, um apagamento por exemplo, expressão facial. É muito raro. A gente não tem representações da expressão facial dos africanos que eram submetidos à tortura, aquelas cenas, né, de extrema dor, e a gente não tem. Tem um apagamento dessa expressão facial, o que dificulta também uma sensibilização do leitor. Enfim, a grosso modo, né, que eu posso dizer das minhas pesquisas, né, empreendidas aí, é isso. Eu hoje tenho como um acervo mais de 80 livros didáticos que eu reuni durante esse tempo todo. E essa pesquisa, você trabalha, você divulga? Então, assim, na verdade eu sou convidada, né, por universidades para palestrar e falar sobre o tema. Sobre né? o tema, né? Isso. Em agosto eu dei uma palestra na Uniara, em Araraquara, né? Já palestrei em Araçatuba, em Ubatuba, Praia Grande, Vitória, enfim, em vários cidades. Todo esse tema de escravidão da época, né? Isso, sobre essa minha pesquisa, sobre o racismo em livros didáticos. Sim, é uma sim. palestra, é um trabalho que a academia, de um modo geral, né, tem me convidado
para poder dividir, compartilhar com outros pesquisadores isso que eu encontrei, o que foi identificado na minha pesquisa. Então esse racismo é diferente, né? O racismo nos livros didáticos, forçando o racismo nesses livros didáticos, né? Então, na verdade, assim, é um racismo que é naturalizado, né? A gente lê e não se dá conta que ali, na verdade, tem racismo. Eu acho que essa é a grande dificuldade dos dias de hoje, né? Que é tão naturalizado que as pessoas não percebem. Não percebe, vai lendo sem perceber, né? Sem perceber. Mas vai formando o conceito, vai formando... Esse é o problema. É lógico, esse é o né? problema, né? E até as expressões que as pessoas usam no dia a dia, né? Sempre fazendo uma associação de que branco é bom e que preto, negro é negativo. É negativo, né? Então a gente sempre tem essa questão na própria linguagem, nuvens negras, samba do crioulo doido. São várias expressões que fazem essa associação do negro a uma questão negativa e do branco a uma questão positiva, né? Quando quer falar que o negócio está ruim durante o dia, a coisa está preta, né? É complicado, né? E é muito presente no nosso vocabulário, porque a gente vem dessa cultura, né? E as pessoas não se dão conta desse racismo presente. Então, assim, a gente também tem que se policiar para não ficar reproduzindo isso, né? É difícil, né? Porque isso está inserido na cultura do povo, né? Esse é o problema, que está naturalizado e muita gente não se dá conta, né? Durante a pesquisa eu fui identificando isso e até mesmo na participação em congressos com outros pesquisadores também, eu fui identificando isso e até conceitos que a gente, de alguma maneira, acaba reproduzindo que não é bacana. Então, eu acho que é isso, é a gente ficar alerta para não reproduzir isso e para poder, de fato, promover uma ruptura com essa educação que transmitia esses conceitos equivocados. Você acha que modifica isso um dia? É complicado, né? É difícil. Eu acredito que sim. Você acha que sim? Eu acredito que sim. Eu acho que, assim, a sociedade, de uma maneira geral, os movimentos negros, eles têm atuado nessa questão de promover essa mudança. É claro que ela não vai acontecer da noite para o dia. Para 20, 30, 50 anos. Mas eu acho que ela vai acontecer. Eu acho que tomara a sociedade, que aconteça, né? Ela vai mudar querendo ou não, porque a gente também tem a lei contra o racismo, né? Contra a discriminação racial. A gente tem outras implicações aí, outros instrumentos também, até mesmo para poder coibir esse tipo de ação. Agora, é claro que ela vai levar um tempo e é fundamental que as pessoas estejam alertas para não reproduzir isso. É que nem um feriado do dia 20 de novembro da consciência negra, né? Devia ser um feriado de conscientização, mas todo mundo vai tirar férias, vai se divertir, vai tomar sua cachaça e não fica envolvido na história do negro, né? Do racismo que ainda perdura. Você vê nos Estados Unidos, que dizem que tinha acabado, o racismo está voltando de maneira violenta, né? É que, na verdade, o racismo nunca acabou, né? Eu acho que ele fica ali meio escondidinho, né? Mas assim, o que a gente observa é que em situações de competição por espaço, ou seja, quando o negro começa a ter uma ascensão, né, e aí os outros grupos começam a reagir contra, porque eles não querem que mudem determinadas situações de privilégio, né? Agora, o Dia da Consciência Negra, eu acho que é um dia extremamente importante, porque é o reconhecimento desse herói negro, que é o Zumbi dos Palmares, né? E que, na verdade, não é um herói dos negros, né? Eu acho que essa é uma dificuldade também, porque, na verdade, ele é um herói. Ele é o herói no sentido de que ele luta contra a exploração, né? Ele luta pela liberdade, pelo direito, né? A sua cultura, a sua religiosidade. Então, na verdade, assim, ele é um herói nacional porque ele representa essa luta, essa resistência, né, contra essa exploração. E ele é importante no sentido de reconhecer essa luta e de valorizar. Eu acho que é extremamente importante. Bom, restou um pouquinho agora para falar sobre o consórcio Culturando. Rapidamente vamos abordar o que é esse consórcio Culturando, Sueli. O consórcio Culturando, ele é formado por atualmente umas 20 prefeituras, né? Ele é um ente aí da sociedade pública, porque ele é como se fosse uma autarquia das prefeituras. Ele foi criado em 2010, numa iniciativa da AGECIP. A gente teve como primeiro presidente o Emanuel Mariano Carvalho, que foi a pessoa que identificou a importância do consórcio
para fomentar a cultura e até para poder transformar as suas associações culturais em protagonistas, né? E poder facilitar a conversa entre prefeitura, através do consórcio, e Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura, enfim. E o Emanuel abraçou a ideia da formação do consórcio Culturando e passou a... A ideia foi de quem desse processo? Da AGECIP. A ideia foi da AGECIP. Na verdade, assim, a gente recebeu em Monte Alto a visita do Américo Córdula, que era o secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Naquela ocasião, a gente tinha presente vários prefeitos, que obviamente foram ali fazer pedidos, né? E aí o Américo falou assim, olha, a maneira de facilitar convênios e programas entre Ministério da Cultura e prefeituras é através de um consórcio público, né? E aí, através desse desafio, isso foi em 2010, no começo de 2010, e eu sei que em menos de 2 meses a gente conseguiu montar esse consórcio público que é um pioneiro na área da cultura, né? O primeiro consórcio público voltado para a área da cultura, que trabalha especificamente a cultura. E que a gente contou, sem dúvida alguma, com o apoio do Emanuel, que entendeu a importância e passou a articular outros prefeitos para que eles aderissem ao consórcio Culturando. Rapidamente, na Festa do Peão, parece que vocês tiveram um trabalho nesse consórcio Culturando, né? Não? Esse ano não. Não, esse ano a gente não teve, não. Nenhuma participação do consórcio Culturando, não. Sueli, quem era a história que você acha que transformou a humanidade, na sua opinião, que você se curvaria se essa pessoa aparecesse para você hoje? Olha, são muitos. Eu acho que muita gente contribuiu, mas eu destacaria Mandela também pela sua luta contra a segregação racial e contra a exploração e tudo mais. Então, eu acho que eu faço uma reverência aí ao Mandela. Um homem que ficou 27 anos preso e saiu de lá pregando a paz. É uma coisa, uma história muito bonita, merece mesmo. É inspirador para os dias atuais que a gente vive tanta intolerância, né? Lógico, lógico. Sueli Fernandes, muito obrigado pela sua participação no programa. Viu que passou rápido, né? Foi. Quando o assunto é gostoso, é bom. Falamos muito sobre o Silvestre Lima, esse grande barretense de coração, né? Que trouxe uma contribuição importante para a cidade de Barretos. Sim, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui. Prazer foi nosso. E muito obrigado a você. E falamos tanto em Silvestre Lima que não poderíamos deixar de ler uma poesia dele, né? É uma dedicatória à mocidade brasileira. Eu falo a ti, heróica mocidade, a ti, em quem a nossa pátria um dia deve encontrar a geração sadia que a conduza ao futuro, à liberdade. Como casto Jesus na antiguidade, cheio de amor, mas cheio de energia, espancara sem dó a barbárie, pregando ao povo as letras da igualdade. Unamo-nos também, viris e crentes, e prevendo o porvir como os videntes, libertemos o escravo ao jugo insano. Lancemo-nos à luta, e assim daremos eterno exemplo ao mundo, e mostraremos que também o Brasil é americano. Muito obrigado mais uma vez, Sueli, pela participação no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você. Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte, tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia, saúde e economia todos os dias.